Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os ensinos do Evangelho de Jesus com estudos científicos do mundo moderno. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é o suicídio. Essa tentativa de se livrar da dor e do sofrimento, que só o multiplica e às vezes infinitamente, né? De forma que nós gastaremos um grande tempo para poder reverter. Para isso, façamos primeiro a nossa prece de abertura. Senhor Deus, que a Tua luz nos toque, nos guie, nos inspire, para que de fato consigamos nos melhorar, Senhor, tendo força e coragem de seguirmos em cada desafio que fazem parte da nossa evolução e crescimento como almas eternas. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o nosso tópico de hoje é Lucas, capítulo 10, versículo 30. Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Semi-mortos. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e o deixaram semi-morto. Começa Jesus o ensinamento inesquecível da parábola. Em todos os tempos encontramos também os semi-mortos da alma nas estradas do mundo, os caídos a golpes de incompreensão, os desorientados que o ateísmo empurrou para o nevoeiro de sofrimento, os mutilados de espírito que a calúnia atropelou em pleno trabalho, os cansados de solidão, os que se emaranharam no espinheiro de revolta, os envenenados do desespero, os perseguidos pela dúvida destrutiva, os prisioneiros da obsessão, as vítimas do desânimo, os que sucumbiram sob a hipnose de sugestões infelizes, os feridos de angústia, os que foram esquecidos na sombra da ignorância. Companheiros do mundo, sois espíritos eternos em viagem educativa na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada, conhecereis o que aprendestes e colhereis o que semeastes. A terra é tão somente a estalagem a que chegastes ontem e da qual partireis amanhã. Acumulai os tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros o quanto puderdes. Sobretudo, meditai nos outros viajores em condições mais difíceis do que as vossas e aproveitai o vosso privilégio de entender e de auxiliar. Que assim seja. Ah, que texto lindo, né? Que passagem espetacular que Emmanuel vem nos trazer para essa reflexão de hoje. Falando sobre os semi-mortos, revivendo a parábola do samaritano, onde Jesus começa falando de um viajor que foi deixado à beira da estrada, semi-morto por malfeitores. E Emmanuel vem nos trazer a reflexão de quantas vezes nós ou tantas pessoas ao nosso redor passamos em momentos na vida pela situação de nos sentirmos semi-mortos, ou seja, de que não estamos vivendo plenamente a vida que deveríamos viver. E muitas vezes isso se deve, claro, às vezes por nos perdermos dos nossos princípios e essência. Nós já conversamos sobre isso em outras oportunidades, mas hoje o enfoque desse nosso diálogo é sobre a relevância e o quanto as atitudes nossas podem impactar a vida dos outros. Como disse Emmanuel aqui, quantas vezes nós podemos, através de calúnias, incompreensões, de abandono, de palavras malignas, ruins, acabar destruindo ou matando a esperança, a virtude, o amor, diminuindo os bons sentimentos
e até mesmo a vontade de viver de outras pessoas. Isso é muito sério. Emmanuel vem nos deixar claro que essas situações fazem parte, sim, do mundo de provas e expiações. Que nós chegamos neste mundo, neste planeta ontem, vamos partir amanhã. É só uma noite na estalagem, como diz a parábola. Isso aqui, essa vida, é uma passagem muito rápida, mas muito preciosa, porque ela pode impactar de uma forma enorme a nossa vida eterna, acelerando ou dificultando o nosso crescimento e a nossa evolução. E quando nós nos encontramos nessa situação de semi-mortos, ou até pior, quando induzimos que outras pessoas se tornem semi-mortos por machucarmos e fazermos o mal, é a lei da colheita, como disse Emmanuel. Tudo que a gente semear aqui nessa terra, nessa vida, vai retornar para a gente de alguma forma, em algum momento. Não existe lei tão perfeita só do nosso Pai, né, que nos retorna tudo que nós emitimos. Então, essa reflexão de hoje, de ensinamento bendito de Jesus, vem nos fazer refletir o quanto nós precisamos ser cuidadosos e observar os que estão ao nosso redor. Espalhar mais amor, espalhar mais compreensão, tolerância, entendimento, respeito pelas diferenças, pelas opiniões e pela vida do outro. O outro tem o direito de viver a vida dele. E nós temos que auxiliar ao máximo possível, mas se nós não vamos ajudar, nós não podemos atrapalhar. Temos que dar caminho para que cada um viva plenamente a sua vida, né? Não prejudicando ninguém. Que isso possa ser uma virtude que nós adquirimos para essa encarnação, para seguirmos adiante. E dentro desse contexto, nós temos o nosso querido livro, Palavras Amigas, ditado pelo irmão Expedito e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é uma ideia infeliz. Se a ideia do suicídio contaminar a mente desiludida, recorramos quanto mais rápido à prece e ao bom pensamento. Suicídio é a atitude que tem somente como resposta um abismo aberto abaixo de nós. Desistir de viver a vida física em nada solucionará nossos problemas. Muito pelo contrário, aumentará os tormentos vividos. Se atualmente a situação para nós está difícil, tenhamos fé em Deus, nosso Pai, que nunca nos desampara, e tentemos recuperar as forças para continuarmos a viver e vencer os desafios. Tenhamos calma, sejamos resignados para que tudo pulse em alegria e equilíbrio. Ver a dor como companheira que nos fortalece e nos enriquece espiritualmente é dar um passo importante na luta contra a ideia do suicídio. Essa ideia infeliz que estaciona o ser em sua marcha para o progresso. Não deixemos de lutar com todas as forças contra o suicídio para levarmos apoio a quem pensa nessa hipótese, que já encerrou inúmeras experiências no corpo e, ao mesmo tempo, iniciou uma triste estadia nas trevas. Que assim seja. O suicídio, como nós acabamos de falar, e diversos estudos científicos já comprovam, ele é uma tentativa das pessoas de fugir da sua dor, da sua incapacidade de resolver situações difíceis e dolorosas na vida carnal. A grande questão é que não é possível fugir da vida. Ou seja, é uma ilusão nossa acreditar que quando o corpo físico parar de funcionar, a vida acaba e vai cessar todos os sentimentos, que as dores vão passar, eu não vou sentir mais nada. Ao contrário, nós temos a nossa mente, a nossa alma, a nossa essência independentes do corpo. E na prática isso significa uma coisa muito simples e direta. Nós vamos estar desprendidos de um corpo físico que é denso e que bloqueia nossos sentimentos, e a nossa percepção e sensibilidade fora desse corpo é muito maior e aumentada. E significa na prática também que se eu estou me retirando do corpo físico,
forçadamente, fora do tempo previsto, eu vou estar com essa sensibilidade aumentada, tudo percebido de uma forma muito maior e as dores vão aumentar se eu cultivei apenas dor. Ou seja, não existe escapatória. Tirar a vida do corpo físico é uma luta inglória que vai acabar aumentando milhares de vezes as dores, as sensações e os sentimentos que fizeram a pessoa sentir aquela vontade de desistir de viver. A vida não vai acabar. E, mais do que isso, vai gastar um tempo grande para a gente poder se recuperar. Enquanto isso, seremos atormentados pelas ideias e até por pessoas que afinizam, que estão na mesma sintonia, né, do suicídio. Então, essa consciência não quer dizer que vai facilitar a vida nossa, vai fazer mais fácil a gente passar pelas dores e problemas. Quem aqui não tem problema? Quem aqui já não passou por momentos que queria desistir de tudo? Todos nós, todos nós. A questão é que o desistir não existe opção. Não tem como desistir da vida. O que nós podemos é parar, mudar, ressignificar, descansar, se refazer, para depois pegar a continuidade e continuar a jornada. Então, tenhamos essa consciência, como o texto nos ensinou. Muitas vezes nós passamos sim por momentos em que nos sentimos semi-mortos na vida, não estamos conectados, não nos sentimos plenos, sentimos vazios. Isso faz parte para todos nós, independente do nível educacional, financeiro, faz parte da vida, esses momentos, esses abismos, né? Mas para sair de lá, a fé, a oração e o conhecimento dessa realidade, de que a vida não acaba, são ferramentas que ajudam muito para que a gente se recupere, para que a gente possa orar, ter fé e seguir em frente, apesar de todas as dificuldades e todos os desafios. É isso que Jesus vem nos ensinar, é isso que o Evangelho vem nos ensinar. E não se iludam, não nos iludamos, né? É uma lei física da natureza. Nosso corpo denso tem uma energia, uma bateria programada para viver e existir por determinado tempo. Se alguém decide tirar a vida do corpo, significa que essa energia densa da bateria vai continuar impregnada no seu perispírito, no seu ser que continua. E isso é denso, é pesado e vai gastar muito tempo para ser removido, para voltar a ter um equilíbrio e para poder levitar para planos mais altos. Então, só muita dor, tanto para quem vai quanto para quem fica. Portanto, tenhamos mais fé, oração, força, porque dificuldades existem, né? Mas temos a chance e a inspiração de Jesus para seguirmos em frente. Além dos nossos anjos e mentores, especialmente, né, que estão conosco sempre. Bem, e dentro desse contexto nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Melhorando a prevenção do suicídio por meio de estratégias baseadas em evidências. : Uma revisão sistemática. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que tem como título American Journal of Psychiatry, que quer dizer Jornal Americano de Psiquiatria, pelos autores John Mann, Christina Michel e Randy Albark. Bem, o que esse artigo científico fez? Que é uma revisão, ou seja, pega vários estudos da literatura de anos e resume os principais achados para a gente ter certeza do que funciona e o que não funciona. O que ele vem mostrar? O básico funciona. Todas as intervenções que nós acreditamos e sabemos poder funcionar para prevenir o suicídio, de fato, ajudam a reduzir. Não vão impedir 100%, mas elas reduzem muito a chance de suicídio. Portanto, quando está-se com depressão, fazer tratamento com antidepressivo, diversos medicamentos, de fato auxiliam. O tratamento psicológico, ou seja, fazer terapia, conversar, dialogar, ter alguém para poder
fazer conosco esse bate-papo de troca para cura, né? Esses processos de cura, e cada um tem sua forma de cura. Tudo isso funciona de verdade para que a gente possa crescer e melhorar. Além disso, é muito importante nós lembrarmos de que muitas vezes a disponibilidade de opções, de armas, de veneno, seja lá o que for, a oportunidade acaba gerando, por impulso, muitas dores. Portanto, evitar a disponibilidade dessas ferramentas reduz drasticamente as chances de incidência ou reincidência do suicídio. Portanto, o resumo desse trabalho é mostrar que todas essas ferramentas básicas que nós podemos pensar, de fato funcionam. Elas reduzem a chance desse ato que é incompreendido por muitos que estão aqui, por nós, e que acaba gerando muita dor, né? Então, que a gente possa ter essa ciência e fazer o melhor por nós e por aqueles que amamos, estando próximo, inspirando, amparando, ouvindo e estando atentos, para que a gente possa seguir em frente, aprendendo nessa vida, com as dores e com os amores, né? Com todos os altos e baixos que fazem parte de um planeta de provas e expiações. Nada é por acaso e estamos aqui porque precisamos, com certeza. Façamos então a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, abençoa, Senhor, todos aqueles irmãos que já tiraram a própria vida, pois provavelmente nós também já o fizemos em diversas oportunidades. Então, sabemos que isso gera dor para nós e para aqueles que nos amam. Pedimos, ó Pai, que a Tua luz nos toque, nos guie, nos abençoe, para que consigamos nos renovar para seguir em frente. E assim, Senhor, especialmente abençoe os que ficam aqui com as ideias de tirar a vida do corpo físico, na ilusão de diminuir a dor, que possam ser amparados e socorridos, e que a espiritualidade, os bons anjos, recebam todas as luzes de mais alto, tanto pelo amor que distribui a nós, quanto por ajudar a remover essas ideias que podem gerar tanta dor e sofrimento. Que assim seja. Abençoe cada um de vocês, o bom anjo de guarda e o nosso Deus. E muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Namastê e até a próxima.